Olá e obrigada por se juntarem a nós, o nosso programa Nova Vida com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Olá, Nitza Mazoso. Nitza, olá. E estamos felizes de aprender com o Dr. Leitman como podemos fazer a nossa vida aqui mais como uma família, para quando nos levantarmos de manhã sentirmos que todas as pessoas à nossa volta estão do nosso lado e a nosso favor. Como podemos construir a nossa sociedade aqui como uma família, como uma visão para a sociedade de Israel? E isto é algo que gostaríamos de aprender e como podemos concretizá-lo em prática. De todas as vezes aprendemos com o Dr. Leitman o que significa ser como uma família. E hoje gostaríamos de saber o que é ser uma família a partir do lado negativo das coisas. Queremos aprender de Sodoma e Gomorra. Este é um exemplo do completo oposto de uma família. As relações sociais entre eles alcançaram o pico do mal humano. Sodoma e Gomorra simbolizam o pico do desrespeito, a falta de apoio mútuo entre as pessoas, etc, etc. E nós gostaríamos de compreender o que é isso para podermos aprender o que podemos evitar na nossa vida e construir uma vida melhor. Enquanto perspectiva, gostava de falar de algumas coisas que aconteciam em Sodoma. Primeiro que tudo, dizia-se que em Sodoma a característica mais forte era o que é meu e o que é teu é teu. Eu estou aqui, tu estás ali, não te aproximes de mim. A expressão era que, por exemplo, não era permitido ajudar ninguém em Sodoma, fazer outra pessoa sentir-se bem. Suponhamos que uma pessoa tem alguma coisa boa, outra está-se a sentir mal, eu podia tentar fazê-la sentir-se bem, era proibido. Se descobrisse que alguém ajudava outra pessoa a fazer com que a outra pessoa se sentisse bem, permitir que a outra pessoa tivesse um bom partido, tirasse bom partido da vida, isso era proibido. Há a história de duas meninas que vão tirar água do rio, vê que a outra amiga está triste e a outra amiga diz não temos nada a comer em casa e então como era proibido ajudarem-se uns aos outros, elas trocam o que traziam, uma recebe aquilo que estava a transportar, que era farinha, a outra recebe a água, e o que acontece é que a menina foi morta porque ajudou a sua amiga. Então, a nossa pergunta é o que é que pode ensinar-nos acerca desta atmosfera social que caracteriza Sodoma e Gomorra como a completa alienação das relações entre as pessoas? Dr. Leitman, se desconectarmos a ligação entre as pessoas, não há nada pior. Se é uma conexão má, que era proibida em Sodoma, era proibido fazer mal, bem ou mal, mas a desconexão entre as pessoas não há nada melhor, porque o mal vai tornar-se algo insuportável e aquele que está a fazer o mal também é prejudicado e aquele que está a ser prejudicado também. E eventualmente isto traz as pessoas à conexão. Como por exemplo, depois de uma guerra, paz, conciliação, etc, etc. Como sempre acontece entre as pessoas. Como vemos que no caminho da correção está sempre acompanhado por diferentes ações, mas de um lado ou de uma maneira ou da outra há conexão. Até se diz que quando as pessoas discutem uma com a outra, tal como numa família, aí está aquilo, mas a conexão é renovada, aprofunda-se, percebem-se melhor uns aos outros. Isto traz melhorias ao sistema. De uma boa forma ou de uma forma não tão boa, mas eventualmente melhor ao sistema. Mas Sodoma é um estado morto. E daí temos o pilar de sal, que a mulher de Ló se tornou um pilar de sal, etc, etc. Ou seja, a única coisa que podemos fazer
é transformá-la, invertê-la, tal como diz acerca de Sodoma. Que não podemos fazer nada com esta situação. Se não houver conexão entre as pessoas, é o pior estado. E portanto, vemos que daqui para a frente o mundo começou a avançar na sua conexão. Embora não seja a conexão entre pessoas, mas ainda assim é o desenvolvimento do mundo. E o estado de Sodoma não tem qualquer desenvolvimento. Está em contradição com todo o sistema em que tudo está interconectado de verdade. E, portanto, a humanidade também, no seu desenvolvimento, precisa de alcançar o mesmo estado, a mesma forma em que todos estão interconectados, de uma forma que descobrimos que se fizermos algo, com certeza que vai influenciar todos os outros, e isso acontece desta forma. Em concordância com o nosso desenvolvimento em relação à natureza, de cada vez alcançamos um nível em que estamos mais conectados. Descobrimos que estamos mais conectados. E, portanto, Sodoma estabelece um exemplo para algo que para o desenvolvimento. E, portanto, não podemos concordar com isto. Esta é a pior forma possível. Porque não vamos avançar para a conexão, mesmo de uma forma má. Não vamos avançar para a conexão com a natureza. Isto é o que é Sodoma e, portanto, não pode existir. É toda uma filosofia que, se nós, na verdade, virmos que a nossa natureza é má e, eventualmente, o que fazemos é que fazemos mal aos outros, vamos fazê-lo de forma a não causarmos nada. E não vamos fazer nada uns aos outros, nem bem, nem mal. Mas o que é meu, o que é teu, e entre nós há desconexão. Provavelmente será o melhor. Se não podemos usar a nossa natureza para o melhor, como algo bom, por que ir para o mal? Ou seja, existe uma espécie de racional aqui, uma direção racional. Vamos separar entre as pessoas e já está. Mas porque é contra o plano geral e o propósito da criação, que é trazer a humanidade ao equilíbrio, que toda a natureza atrai para o equilíbrio e apenas o homem precisa de alcançar este equilíbrio, de reconhecer e do conhecimento. Claro que Sodoma, para nós, é o exemplo oposto a este processo. Até uma má abordagem a este processo, porque eventualmente, de uma forma ou da outra, traz-nos ao bem. Qualquer Estado que avança, que promova a conexão entre as pessoas, mesmo que seja má, eventualmente dará origem a algo bom. Nietzsche, então, em termos de relações, Sodoma é um estado em que não há qualquer interação, completo isolamento, um desligamento, está tudo morto, nada pode desenvolver-se dali. Dr. Leitman, certo? Mas às vezes entre as pessoas dizemos que a interação negativa é preferível a qualquer interação. Dr. Leitman, vemos em casa. Quando um não fala com o outro, mesmo que discutam um com o outro, é melhor do que este silêncio tenso em que não há qualquer conexão. Nietzsche assim, não podemos suportá-lo. Se avançarmos através de discussão, através de alguma luta, sentimos-nos uns aos outros. E aqui vemos como é mais fácil transformá-lo em coisas boas. Ao passo que quando não há nenhuma conexão, quando há desligamento, não há nenhum resultado daí. Sodoma era chamada a cidade dos pecados, onde as pessoas faziam más ações. O que é que isso significa? O que é que faziam mal uns aos outros? Dr. Leitman, não se relacionavam uns com os outros.
Não tinham nenhuma atitude uns contra os outros. E esse é o maior mal. O mal, em essência, é esse. E verdadeiramente, eles até tinham tudo bem. Eles tinham uma boa vida ali. Então porquê que mereciam que tudo se invertesse? Porquê que esta forma precisava de desaparecer? Porque desta forma a pessoa pode viver e ter uma boa vida, na verdade. Mas não para alcançar o objetivo. Não é de acordo com o plano da natureza. Ou seja, está a dizer que as pessoas tinham tudo bem em Sodoma. E tenho aqui boas descrições que eles tinham abundância plena lá. Dizia-se que cada caminho em Sodoma tinha pelo menos 7 árvores, uma maior que a outra. Se alguém tirasse algum vegetal do chão, então eles tinham comida abundante ali. Por exemplo, se tirassem algum vegetal da terra, tiravam pedaços de ouro também. Ou seja, o solo era muito fértil e era provavelmente o lugar mais rico do mundo. E as pessoas de Sodoma diziam: se temos tudo aqui de forma abundante e o solo nos dá muitas coisas, por que é que precisamos de convidados? Por que é que alguém vem e vem aproveitar esta abundância que nós temos? Nós temos tudo. E portanto não é bom que as pessoas venham aqui e tirem do que nós temos. Dr. Leitman, não é porque possam vir e possam tirar partido disso, é porque nós vamos começar a desenvolver uma atitude, uma relação com os outros. Ou seja, se eles vierem, então vamos entrar em conexão com eles, vamos ter algum tipo de relação com eles. Nós precisamos de permanecer num estado que é como sal, tal como um pilar de sal. Nós não nos relacionamos com os outros de forma alguma. E quem quer que proclamar esta lei, de alguma forma, nós temos simplesmente de o destruir. É uma filosofia muito profunda, baseada no entendimento da inclinação ao mal. Que não estamos a usar a nossa inclinação ao mal e, portanto, impedimos-nos de entrar qualquer tipo de conexão entre nós. Como é que se sentia viver em Sodoma? Como é que as pessoas se sentiam? Dr. Lightman, eu digo-lhe, hoje a nossa vida é de alguma forma semelhante a Sodoma, embora tenhamos algum tipo de relações entre nós, mas cada um vive no seu apartamento, não me toques. Não conhecemos os nossos vizinhos, eles não nos conhecem a nós. Cada um dentro das suas 4 paredes e quer viver a sua vida dessa forma. Mas não há escolha. A natureza é contra isto. E, portanto, vem sobre nós este sistema integral para nos mostrar como estamos conectados e quanto mais construirmos sistemas que nos isolam, para nos isolarmos uns dos outros, não vamos ser bem-sucedidos, porque o sistema geral no qual estamos todos interconectados está a tornar-se mais revelado. Vejam o que acontece hoje no mundo com as crises financeiras. Como todos gostariam de se desligar agora. Cada um dentro do seu próprio país, o principal é não me toques a mim, eu não te toco a ti, vamos viver em paz. Todos concordariam, mas não podemos. É como um modelo humano. Eu vivo aqui, tu vives ali. Sim, é uma concordância geral. Então, por que é chamado o pico do desenvolvimento? Parece o pico da tranquilidade. Eu estou aqui, tu estás ali. O que é mau nisto? É um sonho? Dr. Leitman, esta tendência, a natureza tem a tendência de nos trazer para um sistema, para uma conexão mútua, plena, integral, como um homem num só coração. O que é que pode ser pior que Sodoma em relação a este objetivo? Sodoma nem parece má, sim, mas em relação ao objetivo, em que temos que nos tornar como um homem com um só coração, amigos, em que amamos o próximo, a natureza avança-nos para isso. Mas nós não queremos verdadeiramente ser amigos. Nós não queremos, eu compreendo, mas não temos escolha.
E como está em oposição com a natureza, desaparece. E portanto, esta filosofia não existe. Embora hoje estejamos a tentar usá-la o máximo possível. Hoje, se chegarmos a um tribunal e dissermos eu não toco em ninguém, prejudiquei alguém, não, ninguém, eu vivo a minha vida. Deus nos livre, perguntem. Se eu conheço alguém, não. Se alguém me conhece a mim, não, não. Nós dizemos que tipo, muito bem, vai para casa. Ou seja, nós vivemos na forma de Sodoma. Nós não podemos porque construímos a nossa vida de forma a que estamos interconectados. Mas este é o nosso desejo. E portanto, Sodoma, no nosso tempo, em que existe, ainda é pior que Sodoma. Porque nós estamos a construir a nossa fortuna no sofrimento dos outros. Existe algo que podemos falar, em que medida podemos, não podemos, somos punidos por isto ou não? Depende na medida em que vamos explorar os outros. O profeta Ezequiel, quando fala acerca do problema de Sodoma, fala acerca da negligência dos fracos e não dar caridade aos necessitados. O que é que isso quer dizer? Dr. Leitman, que não queremos reconhecer nada, nem o bom, nem o mau que os outros têm. Eu desligo-me dos outros completamente. Estão a morrer à fome, não podemos ajudar. Como é que isso é possível? Dr. Leitman, como é que quer dizer como? Compreendemos que a perspectiva, a abordagem à vida é que ninguém pertence a ninguém. Veja o que temos hoje. Hoje queremos fechar-nos atrás de uma porta na nossa casa com uma grande fechadura, barras nas janelas. Tem barras nas suas janelas? Não, com certeza que sim. Tem uma porta de aço? Então está em Sodoma. Você colocou-se numa prisão. É assim que é na prisão, por trás de barras. Colocou-se num estado que não quer estar conectado com ninguém. E de repente tem convidados, o que é que vai fazer? Não abre a porta. Não abre a porta. Portanto, quer que eles desapareçam. Ora, eu não quero que ninguém venha bater à minha porta. É isso. Apenas aqueles que têm a chave para a entrada é que podem passar. Nenhuma outra pessoa. Espero que nenhuma outra pessoa venha para o meu edifício. Outra vez, vejam. Reni para mim é um trauma, porque eu venho de uma quinta, mas na cidade, depois destes anos, é o meu sonho. Nitsa, mas também não é convidados, é alguém mais fraco que precisa de alguém de nós. Dr. Lightman, claro que este é o nosso caminho da correção. Sodoma disse uma coisa: não temos qualquer tipo de relação com as outras pessoas, nem para o melhor, nem para o pior. O que cada pessoa merece, merece. Há a força superior, se ele se sente mal, ok. Então existe alguém que governa a realidade. Isso não tem nada a ver comigo. O que é que quer de mim? Como é que eu agora deveria começar a fazer algo? O Criador faz bem ou faz mal e eu não tenho permissão nenhuma para interferir aí. Porque é que eu tenho que fazer? Onde é que isso está escrito? E portanto, este é o nosso método na vida, é como vivemos na vida. Aceitamos a força superior como aquela que determina tudo e não podemos completar ou suplementá-lo de acordo com o que eu penso. Ele fez-me desta forma, é isso. Então podem ter algum oficial da caridade ou alguma coisa. Dr. Lightman, não, 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 não. Porquê? Tomar conta de qualquer outra pessoa. Para quê? Nós temos estas sociedades na humanidade que ainda eram piores, onde costumavam matar os idosos. As crianças que não nasciam saudáveis também eram aniquiladas. Tivemos culturas muito piores, portanto a nossa situação não é assim tão má. Disse que é como em Sodoma, mas não é, eu só não quero abrir a porta a ninguém. Mas eu sou a favor que haja segurança social e esse tipo de coisas. Doutor Ótimo, porque ganha disso, não porque vai ajudar os outros. Caso contrário, os mais fracos tornam-se um peso.
Dr. Lightman, não, em Sodoma eles podem morrer, isso a mim não me importa. Mas eu quero que a sociedade tome conta de mim quando eu não puder, portanto eu pago algo, esse é o meu benefício. Ora, então isto é o que uma pessoa de Sodoma sente, que a outra pessoa morra, como é que ele pode dizer isso? Dr. Lightman, por que não? E eu tenho que me preocupar com os outros, não tenho emoção, consciência. Dr. Lightman, é proibido para ele preocupar-se com os outros. Mesmo que lamente, é o seu problema. E esta é a história com Ló, que ele tinha convidados e todos os amigos, todos os vizinhos vieram e perguntaram-lhe porque é que tens convidados. Parece uma vida terrível lá em Sodoma. Dr. Lightman, não, porquê? A pessoa de Sodoma vê alguém com fome. Estou certo que hoje encontra este tipo de coisas ou naquele tipo de vida que estava habituado a viver. Nós somos quem somos e não nos preocupamos com mais ninguém e com nada fora da nossa aldeia, fora da nossa quinta, cidade, país. Não nos preocupamos com mais nada fora disso. Não queremos estar conectados com ninguém e com mais coisa nenhuma. E não consideramos isso uma coisa má. E se suponhamos a insensibilidade como algo mau. Nós colocamos essas coisas em tribunal. Certo, e este é o problema. Isso é o que destrói a nossa vida. Não ouvirmos os outros. Dr. Eitman, o nosso problema é que nós não compreendemos que a natureza nos permite comportarmos-nos de forma diferente, conectada. Ora, então de certeza que havia alguém que percebia como as coisas poderiam ser. E então depois vem Abraão. Abraão no pico de quê? Da desconexão. E então vem Abraão. Abraão tem uma organização diferente, uma perspectiva diferente da vida. Dr. Lightman, isso é algo que as pessoas em Sodoma odeiam. Então, como é que ele traz o seu método? O que é que Abraão representa? Pergunta Oran. Dr. Lightman, uma pessoa de Sodoma de repente desperta um sentimento para com alguém, consideração, misericórdia, o que é isso? Então, Abraão, que simboliza a consideração, a misericórdia, o que é que ele faz? Ele diz a Deus: espera um momento, não destruas a cidade. Talvez hajam 50 justos lá. E Deus diz-lhes: não, desculpa, não há. Há 10 justos. Ele negocia 10 justos na cidade de. Bem, nem sequer isso. Porque o que é que significa? Temos o mais pequeno grupo, uma congregação miniana, que entre eles podem alcançar algum tipo de mutualidade, de conexão, de responsabilidade mútua de algo, na medida mais inferior. Mesmo o nosso desejo, no potencial e não na prática, é possível fazer desta desconexão que constroem entre eles. Podem eles, alguma vez, chegar a algum tipo de compatibilidade, equilíbrio com a força geral da natureza, com a força geral. E se não há, então esta forma não pode existir na natureza. Embora, de acordo com o nosso ego, seremos atraídos a isso. Ora, eu tenho sempre esta pergunta, talvez se calhar porque o meu pai é um contabilista e, eh, ele fazia negócios. Por que é que ele parou? Ele podia. Por que é que ele parou em 10? De cada vez que eu leio esta história, não compreendo porque é que ele parou nos 10. Dr. Lightman, porque 10 é a medida mais pequena de compatibilidade com a natureza. Ora, o que é que isso quer dizer? O que é que significa ser compatível com a natureza? Dr. Lightman, se 10 pessoas conseguem ter este tipo de relação entre elas, construir estas relações, vão ser como
o programa geral, o comportamento geral da natureza. Ora, o que é que isso quer dizer? Dr. Letman, doação mútua, apoio mútuo, ajuda mútua, em que vão alcançar um estado em que vão ser realmente como um mecanismo, conectados de tal forma que são como um. O que acontece com um, imediatamente há uma resposta nos outros e completam-se. E é assim que cada um é em relação aos outros. Ora, mas diz que dois já é plural. Para a mutualidade precisamos de dois. Por que é que dizemos 10? Dr. Leitman, a sua pergunta é muito boa. Diz que se a pessoa não pode exprimir a sua medida de doação, então uma pessoa é suficiente para expressar a sua doação para eles. Mas para aprender, estudar a qualidade da doação de forma perfeita, Dr. Leitman, o que é a qualidade da doação? Dr. Leitman, a qualidade da doação é que sentimos a carência do outro e vamos preenchê-la. E o que é que ele, para sentir o que falta ao outro, precisamos ser pelo menos 10? Dr. Leitman, certo. Ora, porquê? Dr. Leitman, porque através disso alcançamos a força da doação. Se nós tivermos a força da doação para a expressar para com os outros, uma outra pessoa é suficiente. Mas se não temos a qualidade da doação, então podemos adquiri-la apenas num grupo de 10. Ora, então o mínimo de 10 é, Dr. Leitman, a questão é se podem adquirir a força da doação, se têm esperança, se têm a hipótese de alcançar doação, porque toda a natureza é doação e eles precisam de alcançar equilíbrio com ela. Podem ou não? Pode alcançar a medida da doação apenas se estiver num grupo de 10. E então, se tem essa medida da doação, então, para com qualquer outra pessoa, para o próximo, podem ser como dois, é o plural, e podem doar. Então, o que é esta história de que Abraão faz negócios com o Criador? É como se fosse uma audácia fazer uma coisa dessas. Dr. Leitman, não, não é? Simplesmente diz-nos. Bem, há comentários a isto, mas na verdade a humanidade não tem de pensar acerca da correção geral, mas é suficiente alcançar neste pequeno grupo de 10, um mini-ano, desenvolver nele a força da doação, e isso é suficiente para salvar toda a humanidade, tal como em Sodoma. Essa é precisamente a nossa próxima pergunta. Por que que Abraão tinha tanta confiança nisto? Que se houvessem 10, então íamos na direção do bem. Não têm a força, mas têm a tendência, estão em potencial para isso. Por que é que ele pensava que se colocássemos na escala aqueles 10 bons face ao resto da cidade que era má, os bons permitiriam alterar o equilíbrio para o bem? Dr. Landman, porque os outros não estão a avançar, o resto da cidade, todo o mundo não estão a avançar. E estes adquiriram a qualidade da doação, que está em compatibilidade com o sistema geral. E então, na compatibilidade do sistema geral, com a pequena força da doação que existe na humanidade, essa pequena parte da humanidade pode influenciar todos os outros, porque tem a força da natureza, não a força da inclinação ao mal que existe em toda a natureza, mas neles existe a força superior. Oh, Rano, vamos fazer de conta. Em Sodoma não havia 10 e então o Criador destrói tudo. Suponhamos que havia 10. O que é que aconteceria? Abraão poderia viver ali ou voltaria para onde estava? Vai juntar-se a ele? Estamos a fazer aqui um fazer de conta. Dr. Lightman, sem dúvida. E então o que é que ele faria com eles? Por que é que ele vai salvar Ló? Poderia ter ficado. Ora, então suponhamos que os 10 justos, que ele tinha encontrado 10, então como 10 judeus, um mini-ano, o que é que eles fariam na prática? Oravam o quê? Dr. Lightman, orar significa que desejavam conectar-se com a força da natureza para obter ajuda dali,
para sentir o que significa estar em responsabilidade mútua, conexão, e na medida em que adquirem esta força, veem como podem beneficiar toda a cidade. Ora, no que é esta força de doação que está a falar? Dr. Leitman, a força da doação significa que começo a ver as suas carências, que nunca vai ser capaz de as preencher, ora, nas minhas necessidades, aquilo que me falta, Dr. Leitman, certo? E de dia para dia falta-lhe mais e mais. É como se estivesse a avançar, mas o seu avanço não está consciente, ou seja, que é tal e qual como diz, que a pessoa morre sem alcançar metade daquilo que queria. Oran, que sempre queremos mais, Dr. Eichmann, certo? Então queremos sempre mais. E então nós vamos, e através da nossa força de doação, podemos satisfazer as necessidades do outro. Dr. Leitman, então como é que consegue fazer, Oran, como é que consegue fazer essa magia, Dr. Leitman? Porque posso ensiná-lo como estar feliz, saciado, pleno, completo, sentir-se nesta realidade que vê e sente na força do ego. Ora, esta interação, a interação na dezena, é esta interação entre os justos, que é chamado os 10 justos, do Trotman, certo? E que tipo de sociedade é que tem, se pudermos entrar nisso? Do Trotman, da doação mútua para estar em equilíbrio com a natureza. E eles sabem para quê e como. Ora, quem é a natureza? Para quem está a falar o tempo todo. O equilíbrio eu compreendo, Dr. Leitman. A natureza que descobrimos agora como o sistema do inanimado, vegetativo, animal e homem, e forças adicionais, que são em conjunto um sistema que nos governa a todos. E nós descobrimos diferentes leis. Diga-me, por favor, o que são estas leis que descobrimos na natureza? De onde vêm? Dr. Leitman, existem na natureza. Ora, no que é que significa que as leis existem, Dr. Leitman? Que existe um tipo de conexão especial entre isto, aquilo e aquilo outro, de acordo com um certo comportamento, certo? Entre o inanimado e o vegetativo, entre as plantas e o animal, há diferentes formas de comportamento. E estas formas de comportamento, de conexão, são formas de conexão de um sistema mútuo, onde este sistema constantemente mantém-se em equilíbrio, completa-se o tempo todo e nós estamos nesse sistema e é como se não compreendêssemos onde estamos. E descobrimos na natureza a cada vez um sistema mais sofisticado de leis, diferentes conexões e aqui na humanidade também, ultimamente. Descobrimos diferentes conexões, uma conexão diferente entre cada parte, que ao todo é um sistema. Nós construímos um sistema económico, por exemplo, em que temos provisão, temos um sistema de comércio, comércio internacional, provisões, diferentes sistemas. Temos muitos. E o que é que nós vemos como resultado disto? Que o sistema que construímos não funciona. Ora, mas existe conexão nele, não há desconexão. Na natureza tudo está conectado, então por que que os nossos sistemas que estão conectados não funcionam? Dr. Leitman, porque nós não sabemos conectar corretamente uns com os outros. Então existe um estado de desconexão, um estado de conexão e no meio aprender como conectar corretamente. Como é que aprendemos? Dr. Leitman, temos que aprender da natureza. Oh, Rani, o que é que podemos aprender? Qual é a fórmula correta da conexão? Dr. Leitman, precisamos de construir um miniano, uma assembleia de 10, tal como Abraão disse. Precisamos de começar a conectar entre nós, num miniano, numa doação mútua, em que ajudamos uns aos outros em responsabilidade mútua, apoio mútuo, participação mútua, amor, ou seja, que cada um sente as carências acerca dos outros, as carências dos outros e está disposto a trabalhar nelas. E isto é como aprendemos as leis. Nós não podemos aprender estas leis nos níveis vegetativo, inanimado, animal. Isso é simples. Nós aprendemos que tudo está interconectado. Agora, como é que vamos aprender como estamos conectados?
apenas neste laboratório que queríamos. É por isso que Abraão pediu pelo menos 10 para que seja possível trabalhar. Sim, em 10 há a hipótese de os salvar. Sodoma é um exemplo para toda a humanidade, de toda a humanidade. Não é como Nínive, etc. Se não houver um grupo de 10, não há nada a fazer senão destruí-la. E há aqui mais um princípio importante. Na Midrash diz que Sodoma diz que é uma cama que tem um certo comprimento que colocam os convidados e tem que caber ali. Se for curto demais, esticam-no e se for comprido demais, encolhem-no. O que é que isto significa? Doutor Eichmann, que todos têm que ter os mesmos vasos, as mesmas tendências, os mesmos desejos, nem mais nem menos. Se for menos, estamos carentes. Talvez tenhamos alguma exigência para com o outro. Se é mais, é o oposto. Todos precisam de ser o mesmo. Então, isto cria alguma espécie de uniformidade, Dr. Leitman? Uniformidade, não em querer que as pessoas tenham diferentes tendências. Nietzsche, porque se um é diferente do outro, significa o quê? Dr. Leitman, todos nós nascemos com uma natureza diferente. Sodoma diz: temos que fazer com que a nossa natureza não seja diferente, mas que sejamos todos como um, como zombies. É isso. Então, e não podemos completar-nos uns aos outros? Dr. Lightman, certo? Isto também é nas condições em que cada um de nós destrói a sua própria tendência natural e todos são semelhantes. Todos têm esta cara, porque então não temos ninguém de quem completar e nem ninguém de quem tirar. Todos são iguais. É um princípio muito importante, porque até este dia, como sociedade, temos esta espécie de. Veja, por exemplo, os norte-coreanos. Queriam fazer o mesmo, que todos serem iguais. Este é o tipo de sociedade. Não há ninguém que seja mais, ninguém que seja menos, todos são iguais. E iguais até em termos das suas tendências naturais, querem que sejam iguais. Não iguais em que cada um dá aos outros tanto quanto pode, nisso são iguais, embora tenham uma diferente natureza, não. Então são todos iguais, não. Querem ser iguais na sua fundação, porque isso que não somos iguais por natureza dá-nos a oportunidade de completarmos uns aos outros, de estar em conexão uns com os outros. E eles não querem conexão. Você sabe desenhar, eu sei música, cada um desenha o que sabe. Não, temos que ser todos iguais. Ou seja, nós precisamos de cortar até essas tendências naturais que se formaram em nós para estabelecer uma conexão. Então, na realidade, quando olhamos para isto, parece que estamos a criar aqui uma espécie de estrutura e cortamos tudo o que é em excesso. Não pensem muito, não saiam fora da caixa. Esta não é a tendência normal nesta sociedade moderna. Vejam, cada um na sua caixinha. Nisso assim, também temos dificuldade em aceitar os outros, se eles fossem diferentes, etc. Dr. Leitman, isto é no caso em que não ansiamos pela conexão, porque se ansiarmos pela conexão, tiramos partido da excelência do outro. Então, numa sociedade em que queremos conectar, encorajamos a diferença, Dr. Leitman, claro, todos ganham disso, todos beneficiam. E então, o que é que isto significa? Dr. Leitman, que se todos estão conectados, temos as capacidades e as habilidades de todos. Eles sabem mais do que eu o que me falta, cada um da sua qualidade, e completam-se uns aos outros, completam-me.
Nietzsche, na prática, na sociedade, significa que todos têm um diferente potencial, e então, em vez de limitarmos essa pessoa, nós, enquanto sociedade, permitimos que todos estes potenciais se desenvolvam. Dr. Lightman, certo? E isto era o que era proibido em Sodoma. Outro motivo central que caracteriza Sodoma é que as pessoas não podiam sentir que alguém recebia prazer através delas. Ou seja, mesmo que eu não perca nada como resultado disso, não me custe nada, etc, etc. Mas se a Nietzsche pode ter prazer em algo ao meu lado, em Sodoma é proibido. Dr. Leitman, nós vivemos uns junto aos outros. Digamos que eu tenho uma árvore. Então esta árvore dá-lhe sombra. Você começa a ter prazer desta sombra. Pode sentar no seu jardim à minha sombra. Como? De forma alguma é proibido para mim dar-lhe isso. Você está a usar a minha sombra. Ora, então isto é chamada medida de Sodoma, que discordo, mesmo que não me prejudique de forma alguma, que obtenha alguma coisa boa de mim. Dr. Leitner, certo? E como é isto? Que eu lhe posso dar algo? Como é que pode ser isso? É proibido? Ora, mas não é humano. Dr. Leitman, como? É muito humano. Assim, protegemos, mantemos a continuidade da nossa vida. Ninguém pode vir ter com o outro com algum tipo de queixa. Ora, não era o que eles pensavam em Sodoma? Dr. Leitman, certo. Porque se somos egoístas, é melhor não nos tocarmos uns aos outros de todo. Ora, ok, novamente. Isto sendo o pico da loucura, Dr. Leitman, não penso que seja loucura. Penso que seja o melhor mundo comparado com aquilo que temos hoje. Isto era o que as pessoas em Sodoma sentiam e foi por isso que o mantiveram e protegeram. Caso contrário, compreendiam que iam usar o seu mal, o seu ego, contra os outros para se prejudicarem. Ora, então se eles eram tão espertos, por que é que o Criador os destruiu? Dr. Leitman, porque não vai na direção do propósito. Através desta existência é impossível chegar ao objetivo da criação. Ora, que é a conexão. Dr. Leitman, certo? Ora, até agora só falamos de coisas más, de Sodoma. Dr. Leitman, más? Não, eu gosto destas coisas. Não são más de forma alguma. Ok, suponhamos que vamos abrir um clube e abrimos Sodoma e Gomorra. Tenho a certeza que estaria cheio o tempo todo. Ou seja, qualquer coisa que esteja relacionada com Sodoma, a cidade dos pecados, parece muito interessante. Doutor Leitman, porquê pecados? Sabe quão difícil é manter este de eu não lhe toco a si e você não me toca a mim? Eu dei-lhe um exemplo com a sombra da árvore. Você ficou surpreendido, mas isto acontece em tudo. Os meus pássaros na minha árvore estão a dar-lhe uma boa música. Compreende? Ok, então vamos pôr isto de lado. Um momento, vamos para como vivemos hoje. Como é que no desenvolvimento humano, este símbolo da desconexão e do mal, como Sodoma e Gomorra, vemos algo como algo muito apelativo hoje? Quando falamos disso, imediatamente ficamos com um sorriso na nossa cara. Sodoma e Gomorra, a cidade dos pecados, abrimos este clube, ficaria cheio de pessoas. O que é tão atrativo nisto para nós? Dr. Lightning, foi dado ao comentário errado. Ora, então qual é o comentário correto? Quando dizemos a cidade do pecado. Se abrissem uma cidade do pecado hoje, seria o sítio número um turístico do mundo. Mas não sei, eu estive em muitos lugares do mundo e senti muito pior do que me sentiria em Sodoma. Se alguma coisa acontecesse em Sodoma, ficaríamos ali a morrer na rua. Mas se estivéssemos bem em termos de saúde, dinheiro e coisas, nunca sentiria medo, insegurança, ninguém me prejudicaria, ninguém me tocaria, nada.
Ora, então está a dizer que nós demos a Sodoma a má interpretação? Sim, eles não querem convidados. Não me toca a mim, eu não lhe toco assim. É algo que não é simples. É toda uma filosofia, uma forma de ver o mundo que vem do entendimento da natureza humana, que para nós é melhor não usarmos a nossa natureza. Eles trabalhavam em impedir-se de fazer mal aos outros. Isso era proibido. Era proibido fazer bem aos outros, mas também mal, porque não podemos ter um sem o outro. Nietzsche, isso é muito interessante. Eu vejo realmente como a forma como o interpretamos. Porque é que Abraão discutiu com eles? Porque ele diz que não existia mal, que qualquer mal que seja revelado é para nós nos elevarmos acima dele e começarmos a tratar-nos uns aos outros de forma favorável, que o mal é apenas uma revelação da falta de bem. Ora, da outra vez, Sodoma dizia desconexão, ou melhor, desconexão total. Veio Abraão e o que é que diz? Ele diz que temos que fazer bem a todos, conectar-nos em bem. E então o que é que eles dizem? Dr. Lightman, nós não vamos conectar-nos uns com os outros. Não somos maus, não queremos fazer mal uns aos outros e, portanto, assumimos para nós próprios esta forma de comportamento. Não estar em conexão uns com os outros. Se começarmos a conexão vai ser má. Concordas, Abraão? Abraão, sim, concordo, é assim a natureza. Então, por que é que vais com a tua teoria? E o que é que ele lhes diz? Não há mal no mundo. Todo o mal é para nos mostrar onde podemos fazer o bem. Esta é a sua abordagem à correção. E eles não sabiam, eles não tinham esta Torá, este método da correção, é a educação integral que Abraão tem. E, portanto, para eles, é a abordagem de vamos começar a tratar-nos uns aos outros de forma favorável, então vamos destruir-nos, já vamos receber coisas más daqui. Hoje podemos falar com muitas pessoas no mundo, religiosas, seculares. Tentem falar com pessoas religiosas, perguntem-nos e eles dir-lhe-ão que o melhor é estarmos separados, isto separado, aquilo separado, e em setores, denominações, sim, cada um separado é melhor. Nietzsche, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, esta questão da conexão e da separação, eh, de repente recebi assim esta imagem, mas tem uma forma diferente. Mas eu quero perguntar de forma diferente. Suponhamos que tenho que ensinar. Entro numa aula, há crianças e tenho que lhes dar uma lição acerca de Sodoma e Gomorra. O que é que eu lhes ensino? O que é que eu lhes digo? O que é Sodoma e Gomorra? Isso já é outra coisa. Ensina-lhes apenas acerca da conexão. E na medida em que aprendem entre a conexão entre eles, começam a ver bom e mau e como ultrapassar isso. Isto na condição de que temos um método de conexão, algo que Sodoma não tinha. E vimos com esta força na natureza, de conexão com a natureza geral, e sabemos que num grupo de 10 pessoas, que podemos gerar a força da doação geral. E portanto Abraão reduziu a 10 e existiu a isso. Mas se não temos 10 que estão prontos, se não temos Abraão que possa ensinar um método da conexão, então Sodoma em si próprio é melhor. Não, para continuar a pergunta da Nitsa, suponhamos que trago para uma aula no liceu normal e estudamos acerca de Sodoma e Gomorra. Como ensinaria esta história?
Que coisas é que eu gostaria que recebessem desta história? Veio ensinar-lhes esta história, não apenas de forma histórica, mas para alcançar estas conclusões de como podemos avançar. Dr. Eichmann, que é preferível estar desconectados uns dos outros, verdadeiramente desconectados, antes de mais, estar acima da separação, acima da desconexão, ver como podemos conectar com os outros, baseado nos princípios da educação integral, e então dar origem a essa conexão, se não voltar para Sodoma e Gomorra. Nietzsche, então é preferível ficar separados, desconectados, se não temos a abordagem correta à conexão, Dr. Eichmann, certo? Porque então poderia ser destrutivo, poderia ser uma abordagem destrutiva. Dr. Lightman, sim e não. Porque não há mal sem bem. Ele dá aqui um exemplo muito específico do que precisamos de fazer. Portanto, sim, é como agimos. Porque se há pessoas a lutar, queremos separá-las. Mas nós, na verdade, já estamos num estado em que, com a abordagem da correção, podemos chegar a qualquer coisa. Apenas, novamente, o mundo que progrediu desde Sodoma e Gomorra avançou para um maior mal, até que agora, devido à revelação do mal, vamos precisar de realizar correções. Mas, na verdade, toda esta deterioração, desde Sodoma e Gomorra, é pior que Sodoma e Gomorra. O que é que Abraão disse? Talvez possamos corrigir alguma coisa ali. Se não, deixem que continuem a piorar. E, portanto, a nossa vida é pior que em Sodoma e Gomorra, mas há desenvolvimento. Embora seja mau, através do reconhecimento do mal, traz-nos para o bem. Ora, no fim de Sodoma, a cidade dos pecados, é que do alto bolas de fogo e enxofre vêm sobre a cidade e a cidade é virada ao contrário. Doutora Leite, eu não sei exatamente como expressar isto. Ora, o que é que significa que é invertida, que é virada ao contrário? Doutor Leitman, ser virada ao contrário significa que, através deste tipo de correção, chamado fogo e enxofre dos céus, inverte-se para o bem. Inverte para algo que apenas o bem pode sair dali. Mas apenas através deste tipo de influência forte de julgamentos deles, por cima deles. Ora, no que é que inverte na sua percepção, Dr. Lightman, que é possível alcançar a conexão com os outros para que esta conexão seja boa para todos e não uma à custa da outra. Sodoma, eles eram espertos. Eles disseram: Eu não quero nada de si e tu também não queres nada de mim, porque com certeza que vamos explorar-nos uns aos outros. Agora, se tivermos a capacidade, depois da nossa natureza ser invertida, de usar isto da forma correta uns para os outros, para que todos possamos ter bem, como? Porque estamos todos conectados num só sistema. Num único sistema significa que não tiro de si e não damos. Num único sistema significa que todos nós servimos-nos uns aos outros. Na medida em que tiramos do outro, também estamos a dar. Estamos a dar uma oportunidade para dar. É como se fosse um corpo, que há todo o tipo este metabolismo a acontecer. E, portanto, apenas na condição de que temos estes laços entre nós, então verdadeiramente transformamos Sodoma e Gomorra numa nova vida. Amém. Obrigada, Dr. Weidman. Obrigada, Nitsa. Obrigada por estarem connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.